Há um homem de Deus que eu admiro muito em nosso país, missionário Ronaldo de Almeida Lidório. Nós o acompanhamos como igreja, como amigo, como colega, desde a sua juventude. Nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Vitória, tem sido parceira do seu ministério desde a época que ele era seminarista. E Ronaldo foi para a África, para o país de Gana, para plantar uma igreja entre os concombas. Uma tribo animista, feiticeira, um povo que não tinha ainda uma gramática e que estava totalmente fora do alcance do evangelho. E ele chegou lá com a sua jovem esposa e começou a clamar a Deus, pedindo a Deus uma estratégia para alcançar aquela aldeia, aquele povo para Jesus. Depois de alguns meses, o primeiro milagre que Deus realizou é que eles não aprenderam o seu nome. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Então mudaram-lhe o nome para Umborbe, que significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava qual é o seu nome, e ele dizia: o meu nome significa o homem que diz que existe um Deus. Esta resposta provocava uma outra pergunta: qual é o seu Deus? Então ele dizia: ajunte o povo da aldeia, porque lhes direi quem é o meu Deus. Desta forma, ele podia anunciar o evangelho. Seu nome era o melhor exórdio, a maior introdução para o seu sermão. Foi desta maneira que uma mulher de uma outra aldeia escutou que onde ele estava havia um homem que dizia existir um Deus vivo e verdadeiro. E esta mulher fez uma viagem de 3 dias com a criança de 7 meses, enrolada em um lençol, em agonia, à beira da morte, com o seu corpo totalmente coberto de feridas, com a pele necrosada. E aquela mulher, depois de caminhar 3 dias, chegou à aldeia de Coni, onde estava o pastor Ronaldo, e perguntou para ele: o senhor é o homem que diz que existe um Deus vivo? Ronaldo disse: sou eu mesmo. Ela diz: eu preciso do seu Deus. Todos os deuses que conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça ao seu Deus para curar a minha filha. Pastor Ronaldo pegou aquela criança, a desembrulhou dos lençóis, e aquela criança estava com a pele necrosada, ferida da cabeça aos pés, em agonia de morte. E o pastor pegou aquela criança e disse: Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não conhece que o teu Filho Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou e tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Deus, cura esta criança para a glória do teu nome e testemunho do evangelho neste meio. Terminada a sua oração, ele embrulhou a criança novamente nos lençóis, a devolveu à sua mãe. Aquela mãe pegou o caminho de volta para casa, 3 dias de viagem. Quando ela chegou na sua casa e desembrulhou a criança, um milagre tinha acontecido. Não havia nem cicatriz na pele desta criança. Um milagre fantástico tinha acontecido. E aquela mãe sai gritando a plenos pulmões que havia encontrado o Deus vivo, que havia encontrado o Deus verdadeiro. E a partir daquele dia o pastor Ronaldo testemunha que não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa se convertesse a Jesus Cristo. Os feiticeiros vinham de longe, chorando, correndo, confessando os seus pecados. Em 4 anos que o pastor Ronaldo passou ali com a sua esposa, ele plantou 11 igrejas, com mais de 4.000 pessoas convertidas. Porque Deus é o Deus que age e que faz maravilhas ainda hoje. Por isso, não desista de seus sonhos, em nome de Jesus. Mas eu preciso lhe dizer que todas as pessoas que têm sonhos enfrentam também assassinos de sonhos. Quando você tem um sonho, você tem pessoas que estão perto de você, que lutam para destruir esses sonhos. E não foi diferente com Ana. Ana teve que enfrentar 3 assassinos de sonhos. O primeiro assassino de sonho que Ana enfrentou foi sua rival Penina. A Bíblia diz que Penina provocava Ana, irritava Ana, pelo que ela chorava e não comia. Ela entrou num processo de depressão, porque a sua rival atormentava a sua alma. Eu não sei exatamente o que é que Penina dizia para Ana,
Mas de uma coisa eu sei, é que Penina não era uma mulher de Deus. Porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, é refrigério. Mas à luz do verso 6, dá-me a impressão que o que Penina dizia para Ana era mais ou menos o seguinte: ô Ana, você é uma mulher tão piedosa, você ora tanto, você jejua tanto, você vai tanto à casa de Deus. Está vendo aí, ó? Você é doente, você é estéril. Eu não sou piedosa como você, eu não oro como você, eu não vou à igreja como você, estou saudável, tenho tantos filhos. Ô Ana, não adianta nada esse negócio de ser crente, de orar, de jejuar, de buscar a Deus. Está vendo aí, ó? Se Deus funcionasse na sua vida, você não estaria doente, você não seria estéril. Você conhece gente assim? Essas pessoas são assassinas de sonhos. Elas querem destruir a sua fé. Elas querem jogar você contra Deus. Elas querem plantar a semente maldita da incredulidade no seu coração. Essa gente é assassina de sonhos. Não deixe que estas pessoas roubem os seus sonhos, destruam os seus sonhos. Enfrente essas pessoas. Não deixe que elas assaltem a sua alma, que elas penetrem pelos corredores do seu coração e destruam a esperança que pulsa e que lateja em sua alma. Segundo assassino de sonho que Ana teve que enfrentar, foi o sacerdote Eli, na casa de Deus. É interessante que a Bíblia diz que Ana subia à casa de Deus todo ano. Mas não consta a Bíblia que em nenhum momento Eli, ou Rofini, Finéias, os sacerdotes, olhassem para aquela mulher, se importassem com ela, contemplassem as suas lágrimas. A primeira vez que o sacerdote olhou para aquela mulher e falou com ela, foi para censurá-la, foi para lançar contra ela um libelo acusatório, foi para sacar contra ela acusações pesadas, mentirosas e levianas, foi para chamá-la de bêbada dentro da igreja. E eu fico imaginando que talvez você tenha ido à igreja, tenha entrado também na casa de Deus, e não tenha encontrado acolhida, e não tenha encontrado um ombro amigo, e não tenha encontrado aceitação. Tantas vezes você vai à igreja e só encontra crítica, só encontra censura. Você encontra aqueles que olham para você com preconceito. E você volta da casa de Deus mais angustiado, mais ferido, mais machucado. Porque as pessoas que muitas vezes deveriam estar do seu lado, chorando com você, orando por você, lutando pela sua causa, se colocam na contramão dos seus sonhos, como assassinos de sonhos. Mas em nome de Jesus, não deixe que os seus sonhos sejam destruídos, mesmo que seja dentro da igreja. Mas Ana tem que enfrentar um terceiro assassino de sonhos. E agora, dentro da sua própria casa. O terceiro assassino de sonho de Ana, seu próprio marido, Eucana. Diz a Bíblia que Eucana era um homem fantástico, um marido amoroso, solidário, um marido presente, um marido que se importava com a sua mulher. Diz a Bíblia que ele a amava, que ele dedicava atenção especial a Ana, dava a ela porções especiais. Mas, não obstante o fato de Eucana ser um marido amigo, presente, companheiro, Eucana tinha um problema grave. Eucana era o tipo do homem racional. Eucana não acreditava em milagres. Eucana entendia que a ciência sempre tem a última palavra. A ciência falou, está falado, não se discute mais. Ele era daquele tipo de homem que acreditava apenas no que via. E certamente Eucana ficava intrigado com as lágrimas da sua mulher, com as orações da sua mulher, com a insistência e perseverança da sua mulher, pedindo a Deus, continuamente, diariamente, a realização de um sonho que humanamente era impossível. Você não vê Eucana em momento algum se aproximando da sua mulher para dizer: minha filha, eu estou vendo você chorar diante de Deus e orar a Deus pedindo um filho.
Deus já fez milagres no passado, Deus já curou Sara, Deus curou Rebeca, Ele pode curar você também, vamos orar por esta causa, vamos colocar esta causa diante de Deus. Não, Ele nunca fez isso. Mas até que um dia, Eucana ficou impaciente com a sua mulher e chamou-a para uma conversa particular. E eu vou parafrasear. Ele chegou para Ana e disse: Ana, minha filha, não dá mais. Eu não aguento mais ver você chorando, Ana. Ô, Ana, para com isso. Você não sabe, minha filha, que esse sonho seu é um sonho impossível de ser realizado. Você não já tem os exames da junta médica de Ramá que diz que esta doença não tem cura. Para que você insiste, Ana? Para que você clama a Deus por uma causa perdida? Por que você insiste com Deus em alguma coisa que nunca vai acontecer? Ô, Ana, abra mão desse filho. Desista de ser mãe. Olha para mim, Ana, eu sou um marido maravilhoso para você. Eu sou melhor do que 10 filhos para você. Aliás, você está perdendo o maridão que você tem. Aproveite essa relação conjugal nossa. Ô, Ana, esqueça esse filho, olha para mim. E se hoje fosse, poderíamos parafrasear com uma dupla sertaneja. Ô, Ana, pensa em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele, Ana. Era um assassino de sonhos. Um amigo, companheiro, presente, mas que não acredita que Deus possa fazer um milagre. Talvez os assassinos de sonhos estão mais perto de você do que você possa imaginar. Talvez eles estão dentro da sua própria casa. Talvez eles podem estar dentro da sua própria igreja. Não desista de seus sonhos em nome de Jesus. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: o que é que nós vamos fazer quando os nossos sonhos são adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, quando os nossos sonhos são adiados, nós precisamos continuar crendo, orando, clamando, insistindo com Deus. A palavra de Deus nos autoriza a orar, a perseverar na oração, a pedir, a buscar, a bater, a não desanimar, a não esmorecer, a continuar clamando, a continuar buscando, a continuar bombardeando o céu com o nosso clamor. Portanto, não desista, creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Talvez uma causa que você tem colocado diante de Deus há anos, talvez o seu casamento, talvez a conversão do seu marido, a conversão da sua esposa, a restauração de seus filhos, talvez a restauração das finanças do seu lar, talvez um sonho que você nutriu no seu coração há tantos anos. Não desista, continue colocando esse sonho diante de Deus. Sabe, Ana tinha tudo para desistir do seu sonho. Todas as vozes que Ana tinha ao seu redor eram para que ela desistisse. A sua rival a provocava, o sacerdote a chamou de bêbada, o seu marido a encorajou a desistir do seu sonho. Mas nesta Babel de incredulidade, Ana continuou orando, Ana continuou derramando a sua alma diante de Deus, Ana continuou insistindo com Deus, Ana continuou crendo que Deus era poderoso para realizar o seu sonho. Sabe, eu quero dizer para você que muitas vezes você pode desistir no limiar da vitória. Você pode desistir na beira do triunfo. Eu estava lendo a história de Norman Vincent Peale, quando ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Quando ele terminou de escrever o seu livro, ele botou os rascunhos debaixo do braço e procurou uma editora para publicar o seu livro. Não encontrou sequer uma interessada no seu livro. Ele ficou tão frustrado, tão abatido, que ele chegou em casa e jogou os rascunhos no lixo. E disse: no lixo devem ficar os meus sonhos. Sua mulher, Dona Ruth, mais crente, mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, disse: eu creio nos seus sonhos e vou lutar por eles. Pegou os rascunhos do lixo, botou debaixo do braço e começou a bater de porta em porta, até que encontrou uma editora interessada pelo livro. Resultado, esse livro já vendeu mais de 40 milhões
de exemplares. Estavam no lixo. Isso significa que nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Na saga da política americana, me chama a atenção a história de Franklin Delano Roosevelt. Este homem estudou em Harvard, fez direito na Universidade de Colômbia, entrou na política. Aos 39 anos de idade, ficou paralisado da cintura para baixo pela poliomielite. E ele tinha um sonho, o sonho de ser presidente do seu país, depois de já ter grandes vitórias na área política. Mas o seu sonho era maior. Alguém chegou para ele e disse: você jamais poderá realizar o seu sonho numa cadeira de rodas. Ele disse: eu não posso desistir do meu sonho. Pois bem, foi o único homem até hoje que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos 4 vezes consecutivamente. Não desista de seus sonhos. Alguém já disse, um estadista americano, que viver é como andar de bicicleta. Só cai quem para de pedalar. Se você parar de pedalar, você cai. Se você parar de crer, você cai. Se você parar de orar, se você parar de jejuar, se você desistir de seus sonhos, então você naufraga. Mas se você olhar para Jesus e continuar andando, olhando firmemente nele, o mar encapelado, as ondas que ameaçam você, se tornam um milagre sólido debaixo dos seus pés. Não desista dos seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez foi tomar posse das promessas da palavra de Deus. O que é maravilhoso é que o mesmo sacerdote que falara uma bobagem para ela, agora abre a boca e torna-se um profeta de Deus. Quando diz para ela: vá em paz para a tua casa e o Deus de Israel te dará aquilo que tu pediste a ele. O Deus de Israel realizará o teu sonho. A Bíblia diz que esta palavra encheu a alma de Ana, penetrou, introjetou no coração de Ana, e esta palavra de Deus trouxe cura e libertação para Ana. Veja você que Deus curou Ana de 2 maneiras. Primeiro, lá em Siló, Ana foi curada emocionalmente. A alma de Ana foi curada em Siló. A Bíblia diz que ela desceu com seu semblante mudado. A depressão foi embora, a tristeza foi embora e ela foi liberta. Mas diz a Bíblia que quando ela desceu para Ramá, ela coabitou com seu marido e Deus se lembrou dela. Lá em Ramá, Deus curou o ventre dela. Lá em Siló, Deus curou a sua alma, curou as suas emoções. Mas lá em Ramá, Deus curou o seu ventre, porque ela se apropriou das promessas da palavra de Deus. Se você quer ver os milagres de Deus na sua vida, alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se das promessas de Deus. Tape os seus ouvidos aos arautos do pessimismo. Não dê guarida aos mensageiros do pessimismo. Não escute aqueles que chegam para você como mensageiros da incredulidade. Você não tem que escutar a voz do fracasso, da incredulidade, do pessimismo, da derrota. Você precisa alimentar a sua alma com as promessas vivas do Deus vivo. Você precisa alimentar o seu coração com a palavra deste Deus que está no trono e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas eu quero terminar. Ana nos ensina uma terceira lição: o que fazer quando os nossos sonhos são adiados. Ana nos ensina que nós devemos voltar às trincheiras da luta. Ana nos diz que nós devemos sair do quarto escuro, das cavernas, da solidão, da depressão, do pessimismo, do choro doentio. E nós devemos entrar na arena da vida para viver com entusiasmo, com alegria. Diz a Bíblia que Ana mudou o semblante e voltou para sua casa e coabitou com seu marido. Ela estava caminhando na direção da realização do seu sonho. Volte às trincheiras da luta. Deixe de reclamar, deixe de murmurar, deixe de lamentar. Pare de ficar chorando nos cantos escuros, de ficar se condoendo, de ficar alisando o seu próprio ego cheio
de complexo de inferioridade. Olhe para a vida com entusiasmo. Olha para a vida com otimismo. Olha para a vida como oportunidade de Deus realizar coisas grandes na sua vida e através da sua vida. Quando eu penso nisso, eu me lembro da história de Og Mandino. Og Mandino, aos 35 anos de idade, estava falido financeiramente, abandonado pela mulher, abandonado pela filha, bêbado, jogado na sarjeta, pensando em suicídio. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, ensinando as pessoas a viver com otimismo. Marcou-me muito o seu livro autobiográfico, quando ele encoraja as pessoas a viverem com entusiasmo e com otimismo. Mesmo não sendo um cristão evangélico, Og Mandino ensina uma lição prática e simples. Ele diz o seguinte: se você quer começar o seu dia animado, entusiasmado, encorajado, você deve fazer o seguinte: comece o seu dia lendo o jornal, o melhor jornal da sua cidade, bem de manhã. Só que você não deve começar o seu dia lendo as notícias políticas, isso vai deprimi-lo. Pula essa página. Você também não vai ser tão audacioso ao ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas. Isso vai também te angustiar a alma, então pula também esta página. Nem você vai ser tão corajoso ao ponto de começar o seu dia lendo as páginas policiais. Você vai ficar com medo de sair de casa, então não leia essa página. Nem muito menos você vai querer ler as páginas esportivas. De repente, o seu time levou uma goleada no jogo passado e você está muito abalado e é melhor você não ler essa página também. Se você quer começar o seu dia